Bom dia, meus caros amigos, irmãos, companheiros magnetizadores, para a continuidade no nosso curso de magnetismo humano, que hoje é a nossa penúltima aula da nossa programação. Então, todos muito bem-vindos. Vamos tratar hoje de dois temas bastante importantes. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Criador da vida, que nos oportuniza estarmos aqui reunidos em torno dessa temática, que é o magnetismo, a saúde e as terapias realizadas para melhorar a nossa condição enquanto permanecemos neste plano da matéria. Possamos estar em sintonia com a espiritualidade amiga e esses bons espíritos nos inspirem a comentarmos a temática de hoje e a entendermos e a aproveitarmos esse conhecimento para nós e para aplicarmos na nossa vida de relação como magnetizadores a todos aqueles que buscarem os nossos préstimos. Tudo sob as bênçãos de Jesus, nosso governador, modelo e mestre. Que assim seja. Muito bem, então hoje, dando continuidade à nossa temática, nós já terminamos o livro Magnetismo Humano, do Jacó Mello, e estamos fazendo alguns temas de relevância para entendermos e melhor aplicarmos o conhecimento no magnetismo. Então, hoje nós preparamos uma temática falando de saúde, qualidade e quantidade de vida. E também de vida. Se é de vida separada é uma coisa e de vida juntos, que é o que nós estamos, às vezes, devendo. Semana passada fiz uma palestra lá no Centro Espírita André Luiz sobre programação reencarnatória. E nas obras de André Luiz tinha lá uma recomendação a um reencarnante, dizendo, vá, nós estamos aqui, vamos te acompanhar, e não retorne antes dos 70, que era a programação dele, de viver 70 anos. Então, muitas vezes nós ficamos devendo para a nossa programação, então nós ficamos devendo. Bom, mas vamos ver lá. Em relação à saúde, nós temos um grupo de profissionais que são chamados promotores da saúde. Então, nós temos esse pequeno grupo de assistentes, por ordem alfabética, os assistentes social, enfermeiro, educador físico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, esses 11 oficialmente considerados profissionais da área da saúde. Aí, agora, incluindo aqui espiritualmente, o Espírito André Luiz diz que todos os instrutores espirituais, os líderes religiosos, eles são os terapeutas espirituais. E aí nós devemos incluir na nossa concepção mais um promotor da saúde, que são os magnetizadores. Enquanto a medicina não incorporar como uma especialidade médica no futuro, a gente espera que isso venha a ocorrer, como a medicina também era exercida antigamente pelos barbeiros, pelos padres, e não por médicos, o magnetismo hoje é executado por pessoas leigas na área da saúde. Mas nós podemos considerar que somos promotores da saúde.
Mas definindo saúde. Então, uma primeira definição de saúde, que é de muito tempo, que era assim: saúde é a ausência de doença. Mas é uma definição muito simplória. Aí a Organização Mundial de Saúde, posteriormente, mudou essa definição e colocou que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, social e mental, e não somente a ausência de doença. Então, nessa definição, a gente vai ver que um completo bem-estar físico, social e mental não é alcançável no nosso nível. Por isso que o Espírito Emmanuel diz que somos todos enfermos da alma em terapia de longo curso, porque não temos ainda este completo bem-estar físico, social e mental. Estamos a caminho dessa completude. Mas tem uma outra definição que diz que saúde é uma condição em que o indivíduo ou um grupo é capaz de realizar suas aspirações, satisfazer suas necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente. Então, isso aqui é muito mais abrangente ainda, porque realizar suas aspirações, nós sempre estamos buscando isso. Satisfazer suas necessidades, nós estamos sempre aumentando nossas necessidades. Enfrentar e mudar o ambiente, também estamos nesta luta constante. Então, todas as definições de saúde, ela é muito dinâmica, não é algo estático. Mas falando de qualidade de vida, a qualidade de vida ela é medida pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e pelo Índice de Deterioração da Vida, que sai nos órgãos oficiais aí periodicamente, classificando países, cidades e grupos com esses índices. Algumas reflexões que trouxemos, que é o seguinte, que a espécie humana no planeta tem aproximadamente 250 mil anos dos humanoides habitando a Terra. E muito recente é a discussão sobre como viver mais e melhor. Nossa construção biológica, segundo a ciência, é para durarmos, em média, 115 anos. A gente vê que cada animal tem uma duração biológica. E o ser humano seria 110 para o homem, 120 para a mulher, com uma média de 115 anos, para ver que nós ainda estamos longe de chegar a esse nível aí. E a esperança de vida. A esperança de vida, ou expectativa de vida, como se falava antigamente, na história antiga era de 20, 30 anos. Nos gregos e os romanos, essa média de 22 anos, a duração da vida. Os norte-americanos, em 1700, era de 27 anos. No Brasil, em 1900, 33 anos. Na atualidade, passa dos 90 anos, dos 80 anos. Estão quase chegando em 90 anos. É variado de país para país, de região para região, mas está em média 80 anos, um pouco mais. Quando e como chegaremos aos 115? Essa é uma indagação. E por que não estamos chegando? Né? Vamos ver logo adiante. A humanidade já venceu vários desafios, usando o que? A inteligência, né? O desenvolvimento tecnológico, intelectual, do conhecimento em geral. Vencemos parcialmente a fome, que já dizimou bilhões de pessoas no mundo durante todas essas eras, o frio, as feras e os micróbios, que parcialmente, tudo isso parcialmente, claro. E agora falta vencer outro desafio que nós vamos ver logo mais adiante.
Mas aqui nesse quadro, ele vai dizer que o estado de saúde de uma pessoa, de uma população, ele vai depender de 4 fatores principais: da biologia, do ambiente, dos serviços de saúde e do estilo de vida. E cada um deles tem aí em torno de si, na biologia, por exemplo, são os caracteres genéticos, hereditários, caracteres raciais, antropológicos, o sexo, a idade. No ambiente, nós temos o ambiente físico, o ambiente biológico, socioeconômico, como ocupação, salários e outros. E no serviço de saúde, nós temos a prevenção e a promoção, temos os tratamentos e a reabilitação. E no estilo de vida, nós temos os hábitos, os vícios, os abusos de drogas, o lazer, a recreação e outros, como alimentação, exercícios, etc. Vamos ver o que cada um desses aí influenciam no nosso estado de saúde. Tem essa pizza aí que é lá de Stanford, Universidade de Stanford, de 1988. Eles falaram que os fatores que têm impacto sobre a nossa saúde e bem-estar, aqueles 4 fatores que vimos anteriormente, o estilo de vida representa 53%, o meio ambiente, 20%, os fatores biológicos, 17%, e assistência médica, 10%. Então, numa visão distorcida, a gente acha que os serviços de saúde sendo de excelência, nós já estamos garantindo uma boa saúde para a população. E não é, a assistência médica ela influencia, mas é menor percentual. E aí nós vamos ver, então, as principais causas de mortes prematuras, chamadas, que há antes dos 70 anos, em percentual. Alguns casos, né? Então, nós temos as causas de morte e os 4 fatores ali: o estilo de vida, o ambiente, a biologia. As doenças coronarianas, o infarto de miocárdio e outros, o estilo de vida é o que tem maior influência. O câncer é mais ou menos dividido meio a meio. Os derrames, que são os AVCs, também o estilo de vida predomina, influenciando o desenvolvimento. A cirrose, 70% é o estilo de vida, que depende muito a grande maioria é consequência do alcoolismo. A pneumonia, a gripe, essa depende também de vários fatores. Diabetes depende mais da biologia, que é uma predisposição genética hereditária, mas também um estilo de vida. Os acidentes de carro que dizimam milhões de vidas dependem do estilo de vida, em grande parte. Os homicídios também, suicídios também. Em média, então, fica naquela pizza que nós vemos lá. O estilo de vida influencia 51%, o ambiente 20%, a biologia 20% e os outros fatores, incluindo os serviços de saúde, 9%, 9%, 10%. Para entendermos aqui que o grande vilão da história é o estilo de vida. Número de mortes por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Isso não são dados recentes, mas são significativos. O tabagismo dizima 4,9 milhões de vidas por ano. A obesidade, 2,6. O colesterol, 4,4. Pressão alta, 7,1. E a perspectiva é de aumento de 17% nos próximos 10 anos, ou seja, de que esses fatores aí continuarão sendo causas de morte precoce e aumentando o seu percentual, ano após ano. Nós poderíamos definir a saúde dentro de uma pizza, chamada pizza da saúde, e colocarmos todas essas saúdes aí. A saúde alimentar, saúde emocional, saúde ambiental, saúde financeira, saúde profissional, saúde social, saúde espiritual e saúde física propriamente dita.
ficaríamos em uma pizza. Existem programas, existem treinamentos que nos mostram para a gente responder alguns questionários e definirmos como está cada uma dessa nossa saúde, para ver como geralmente estamos em desequilíbrio. Se estamos bem numa saúde, às vezes estamos muito mal num outro padrão de saúde, né? Para onde estamos indo? Então, nós começamos neste ponto central aí, chamado ponto neutro. Isso individual e coletivamente, a humanidade. Aí nós podemos ir para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda, a gente começa, no decorrer da vida, a apresentar sinais, sintomas e indo para as incapacidades. E recorrendo à medicina tradicional, no tratamento das doenças. Mas tudo isso aí leva, então, às mortes prematuras, do lado esquerdo. Se pendermos para o lado direito, nós teremos, então, os conhecimentos, as atitudes e os comportamentos, que é a mudança no estilo de vida, e aí com a promoção, prevenção da saúde, a medicina preventiva, e vamos adquirir uma saúde total ou uma saúde mais ampla e uma quantidade e qualidade de vida maior dentro do nosso potencial biológico. Os desafios, então, a vencer hoje para uma vida mais longa e com qualidade é o próprio homem, que é o seu estilo de vida, que precisa ser modificado. Neste gráfico, nós vemos que também lá de 1997, esses autores ali definiram o seguinte, que o ideal para a humanidade seria o envelhecimento ativo. Nós sabemos hoje que a terceira idade, ou a velhice, está se prolongando, só que ela não acompanhou a independência e as capacidades nessa proporção do prolongamento da vida na terceira idade. Então, nós começamos ali com esse gráfico de capacidade funcional e a idade. Na infância, a gente está em crescimento, em desenvolvimento, a gente vai adquirindo e ampliando a nossa capacidade funcional. Depois, na vida adulta, vai mantendo o mais alto nível de capacidade funcional. E quando chega na terceira idade, ali na linha amarela, aquele gráfico que vai descendente, nós vamos caminhando para o limite, entrando na incapacidade funcional. E o ideal seria nós levantarmos aquele gráfico ali para nos mantermos na terceira idade com independência e autonomia, prevenindo as incapacidades. Então, esse é o grande desafio da humanidade do presente para o futuro. Viver mais e melhor. Depende, então, de cada um de nós. Nós poderíamos dizer que nós temos como se fosse um recurso chamado capital saúde. Esse capital saúde ele vai depender de um capital inicial, que é a nossa genética. E nós, espiritualistas que somos, a gente sabe que essa genética depende da nossa herança, de nossos ancestrais, mas muito mais do que isso depende do nosso passado espiritual, de nossas reencarnações, de tudo que fizemos em reencarnações passadas, porque nós somos herdeiros de nós mesmos e não vítimas da genética de nossos pais, nossos avós e tal. E aí nós vamos fazer investimentos e saques nesse capital saúde. E que vai depender do quê? Da gestação, da infância, das condições alimentares, ambientais, da escolaridade e principalmente dos hábitos de vida no decorrer da nossa existência. Então, nós podemos fazer investimentos no capital saúde. Vamos investir para melhorar a nossa saúde, qualidade de vida e quantidade.
Então, o que é um investimento? Uma alimentação saudável, uma vida física ativa, uma vida profissional ativa, uma vida social ativa, emoções equilibradas, finanças controladas, ambiente favorável e vida espiritual ativa. Então, esses 8 itens aí são os itens que podemos investir no Capital Saúde. Vamos falar um pouco de cada um deles. Uma alimentação saudável. Há 10 mil anos, o ser humano aprendeu a cozinhar alimentos cultivados e a se alimentar de animais domesticados. E aí, grandes esforços na busca por alimentos. Hoje, né, temos de baixa ingestão de gorduras e açúcar zero, ou seja, diminuir a ingestão de gorduras e de açúcar. Esse é um grande desafio. No século XI, no ano de 1099, na Inglaterra, 1 quilo de açúcar custava o equivalente a $100. Já pensaram o que é $100 hoje para 1 quilo de açúcar naquela época? O açúcar, até a Idade Média, o doce, era o mel, que era insuficiente para todos. Então, a humanidade viveu muitos anos, muitos séculos, sem a ingestão de açúcar, que é um dos grandes vilões hoje da humanidade, da nossa alimentação não saudável. Nos últimos 200 anos, aumentou as calorias, a ingestão de calorias, o doce entrou e ele representa o prazer e a superficialidade. Então, é que lá eu adoro doce. E a superficialidade, porque nutricionalmente o doce não agrega valor nutricional nenhum para o ser humano. E aqui entra o vinho ou o álcool, que, segundo os espíritos, é para atenuar o desassossego da alma. Então, o vício da ingestão de bebida alcoólica é para os desassossegados da alma. Então, aqui vai um desafio para todos aqueles que ainda gostam de uma bebida alcoólica, de treinar o sossego da alma e não precisar desses aditivos, como o álcool, o cigarro também. Quando eu fumo, eu fico mais tranquilo. Aí é para atenuar o desassossego da alma. Por que não fica tranquilo lendo uma mensagem, ouvindo uma música adequada, ou fazendo uma leitura espiritualista, uma leitura edificante? É só substituir uma coisa por outra e vai viver mais e melhor. Gorduras. Então, o outro vilão da alimentação não saudável são as gorduras entupidoras de artérias. Nós vimos lá que o infarto agudo do miocárdio, as doenças coronarianas, é uma das causas, das principais causas de morte no mundo ainda. E, geralmente, é por entupimento das coronárias. E essas coronárias ficam entupidas pela ingestão de gorduras que se transformam em colesterol e vai aderindo às paredes internas das artérias até causar a sua obstrução. Então, as gorduras são saturadas, que estão no torresmo, na carne gorda, no leite integral e nas frituras. Então, quer ter uma alimentação saudável e fugir das gorduras saturadas, não ingira esse tipo de alimento. E as gorduras trans, que estão nas margarinas, maioneses, sorvetes industrializados e outros tantos produtos industrializados. Às vezes está comendo lá um biscoito sequinho, que não parece a gordura, mas lá nele está cheio de gordura
industrializada. A exceção são as gorduras insaturadas, que estão presentes nos óleos vegetais frios, principalmente o de oliva extra virgem, e nas castanhas em geral. Uma dieta saudável. A recomendação: seja seletivo ao aceitar ou ingerir um alimento. Olha que frase, né? Seletivo ao aceitar ou ingerir um alimento. Você vai a um restaurante ou vai a um mercado, o que você compra e leva para casa é o que você e sua família vão ingerir. Então, seja seletivo, escolha aquilo que é mais saudável, não aquilo que agrada somente ao paladar. Coma menos e devagar. Então, isso aqui também é uma recomendação que nós muitas vezes não nos atentamos. A gente primeiro não se concentra no que está fazendo, na alimentação. A gente come, às vezes, como uma betoneira. Vai jogando o alimento na boca, mastigando e engolindo, sem saboreá-lo adequadamente. E devagar, e com concentração, com foco naquilo que estamos fazendo. E nós, os magnetizadores, temos essa questão aí do foco muito forte, que na aplicação do magnetismo é essencial. E não é só no magnetismo, na realidade, em tudo que estamos fazendo, devemos ter foco. E aqui na alimentação, comer devagar, degustando, e com sentimento de gratidão pelo fato de termos o alimento na nossa mesa diariamente. Alimente-se em períodos regulares. Tem pessoas que dizem assim, eu só almoço e janto. Eu quase nem almoço, às vezes eu só janto. Então, a pessoa passa longos períodos em jejum. E deveríamos nos alimentar como fazem as crianças, que se alimentam cada 3, 4 horas. Então, o ideal seria 5 refeições por dia. Pequenas refeições. O café da manhã. Eu tive um professor de nutrição durante o curso de medicina, ele dizia o seguinte, isso lá na Argentina, ele dizia, devemos comer no período da manhã, no café da manhã, como um rei, na hora do almoço como um príncipe e na hora da janta como um mendigo, para simbolizar que a primeira refeição, que é que nos abastece para o trabalho durante o período, deveria ser uma alimentação reforçada. Nós, os brasileiros, geralmente usamos o almoço como uma refeição mais reforçada. Mas então deveríamos ter café da manhã, um lanche no meio da manhã, o almoço, um lanche no meio da tarde, o jantar e, conforme a hora de dormir, mais um lanchinho antes de dormir, que seja uma fruta, um iogurte, alguma coisa assim. Prefira arroz integral, trigo integral. Isso aqui é importante. Você vê, nós ingerimos, é comum consumirmos arroz muito refinado, arroz branco. O arroz integral, a diferença de um para o outro é o seguinte, o arroz integral ele tem fibras, tem proteínas, tem vitaminas e tem o carboidrato, que são as calorias. O arroz branco só tem carboidrato. Então, ele perde toda a fibra, as proteínas e as vitaminas, que geralmente o farelo vai para a ração animal. Então, nós ficamos com o menos nutritivo do cereal, que é o arroz. E o trigo, quando ele é muito refinado, também ele perde muito de suas propriedades. Seria o ideal trigo integral, pão integral, massas feitas com trigo integral. Abuse de saladas, que é mais saudável. Peixes grelhados e proteínas vegetais, que são os grãos em geral. Né? Dieta saudável ainda, castanha 3 vezes por semana, é uma recomendação, ou 2 castanhas por dia. E nós aqui temos a castanha do Pará, ou castanha do Brasil, azeite de oliva extra virgem. Tive um professor de nutrologia que deu um curso em Porto Velho, na pediatria, há uns anos atrás,
Ele disse o seguinte, esse professor lá da USP de São Paulo, um nutrólogo, ele falou, ó, o brasileiro cozinha, nós temos uma oferta generosa de alimentos e vários alimentos saudáveis, mas temos que fazer algumas adaptações para melhorar isso. O ideal seria tirar toda espécie de gordura da cozinha, cozinhar sem nada de gordura e tirar o saleiro da mesa. E o sal deve ser colocado na hora do preparo dos alimentos e em pouca quantidade. E colocar uma lata de azeite de oliva extra virgem na mesa para colocar o azeite na comida. O azeite não pode ser aquecido, o ideal é que ele seja frio. Então, ficaríamos com cozinha gordura zero e na mesa sal zero. O doce, um pouco de chocolate amargo. Ou então frutas secas, né? Você gosta de um doce, sentir o sabor de algo adocicado depois de uma refeição? Mastigue um punhado de uva passas, ou uma tâmara, ou um pedaço de banana passa também, que já tem o sabor adocicado da própria fruta, que é a frutose. Frutas, sempre que puder. Nós temos uma abundância de frutas disponíveis que devemos ingeri-la com mais quantidade. Evitar bebidas durante as refeições. Esse também é um outro hábito, nós falamos lá dos hábitos. Esse aqui é um hábito enraizado na população, de uma maneira geral, fazer refeições ingerindo bebidas. Tanto que quando a gente chega num restaurante, a primeira pergunta que o garçom faz, geralmente, ou junto com o cardápio, ele diz, vai beber o quê? Sendo que o ideal nem deveria ser oferecido. Lógico que ali tem o interesse comercial do lucro. Mas, em nossas casas, o ideal é treinarmos a ingerir o alimento sem líquidos. Extrato de alho envelhecido, segundo os entendidos, é excelente para a nossa saúde. Fisicamente ativos. Então, temos muito que aprender ainda em termos de alimentação saudável e mudar os hábitos para algo mais nutritivo e que dê qualidade e quantidade de vida. Agora, fisicamente ativos. Nós viemos do homem da caça, pesca e coleta, o homem lá da caverna, para o homem do carro, computador e celular. Então, nós saímos de um homem fisicamente ativo, que vivia fora da caverna, caçando, pescando e coletando alimentos na mata, para o homem do carro, computador e celular. Então, nós vivemos praticamente inativos fisicamente. Por isso que hoje cresce o número de academias para nos estimular as atividades físicas. Os inativos, os malefícios para os inativos: atrofia muscular, com o passar dos anos, perda óssea, indo para a osteopenia e osteoporose, o aumento de peso, a mudança do metabolismo, podendo desencadear aí diabetes e outras patologias, a incapacidade cardiorrespiratória. A pessoa caminha 50 metros, 100 metros, uma quadra, 2 quadras, está lá, respirando de forma ofegante, por incapacidade cardiorrespiratória. Vai fazer um teste ergométrico no cardiologista, ele diz, nossa, sua capacidade respiratória está péssima. Porque somos inativos. Então, para nos tornarmos ativos, os benefícios: redução de risco de morte por doenças cardiovasculares, redução de risco de desenvolver diabetes e hipertensão, redução do colesterol, melhoria da saúde mental e os ossos e articulações mais saudáveis. Tudo isso são benefícios de atividades físicas.
Ainda nos ativos, nós temos aumento da força muscular, melhor funcionamento corporal e preservação da independência nos idosos, correlações favoráveis com redução do tabagismo, alcoolismos e drogas, aumenta o bem-estar e autoestima, e mais qualidade e quantidade de vida. Portanto, movimente-se. Vida social ativa. Uma rede de relacionamentos com família, amigos, vizinhos, vai trazer uma influência positiva para a memória, para a imunidade, para diminuir o estresse, a obesidade e doenças cardiovasculares, Alzheimer e câncer. Então, a vida social ativa é fundamental para a quantidade e qualidade de vida. Saúde emocional. Saúde emocional, as chamadas doenças psicossomáticas, como ansiedade, estresse, fobias, depressão, são consequências do nosso desequilíbrio emocional. Então, precisamos abraçar mais, beijar mais, sorrir mais, namorar mais, elogiar mais, perdoar mais, amar mais. E, quando precisar, vá a um psicólogo para ajudar. Vida espiritual ativa. A vida espiritual ativa. Pesquisas e evidências mostram que quem tem fé vive mais e melhor. Isso já em várias pesquisas tem essa demonstração aí. Lembrando aqui que Paulo fala no Evangelho que fé, o que seria a fé? É já possuir o que ainda se espera, é contemplar a realidade que ainda não se vê. Isso de Paulo no Evangelho. Portanto, para uma vida espiritual ativa, matricule-se em uma academia espiritual, qualquer que seja. Bom, aí nós falamos no investimento em capital saúde, mas também podemos fazer os saques do capital saúde. E esses saques, eles são feitos com o sedentarismo, com a hipertensão descontrolada, com a obesidade, o excesso de peso, colesterol elevado, sem dieta e as dietas inadequadas. Geralmente eu faço uma pergunta para os pais no consultório, como pediatra, eu digo assim, o que nós temos de líquidos saudáveis em um supermercado? Aí eles pensam e dizem assim, líquido saudável? Água. Falei, é isso mesmo, água. Então, você vai nas prateleiras, nos balcões onde tem bebidas em supermercado, e o que tem de saudável? Água. Poderíamos dizer que temos o leite? Sim, o leite. Embora tenha os seus aditivos para facilitar a conservação, mas ainda é um alimento considerado saudável e útil na nossa alimentação. Temos um suco de uva integral, que também seria um alimento saudável, um líquido saudável. Mas são poucos, os demais são líquidos todos descartáveis em uma dieta saudável. Ainda fazendo saques no Capital Saúde, nós temos as drogas, fumo, álcool e as outras. Aqui entra as drogas chamadas lícitas e ilícitas. Lícitas porque ela é aceita no meio social, o fumo e o álcool. E as outras, as ilícitas, mas são todas, o uso delas são saques no Capital Saúde, enfraquece. E o materialismo, o consumismo exagerado também faz-se o saque no Capital Saúde. Os desequilíbrios da emoção, como vimos lá, depressão, estresse, ansiedades e as fobias também prejudica
a qualidade e a quantidade de vida. As drogas, por exemplo, o tabagismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, elas divulgam dados que o cigarro é responsável pela morte a cada ano de 4 milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, uma a cada 8 segundos. É muita gente morrendo vitimada pelos efeitos nocivos do cigarro. Tabagismo. O cigarro é responsável por câncer de pulmão, enfisema pulmonar, infarto do miocárdio, bronquite crônica e derrame cerebral. Então, quer se livrar desse tipo de problema, abandone o tabagismo. Drogas, o alcoolismo. O alcoolismo é uma droga psicotrópica admitida e incentivada. Hoje não tanto, mas já foi muito, e o seu consumo está aumentando em todo o mundo. Estatisticamente, o cigarro está em diminuição, em decréscimo, embora ainda seja um grande vilão da saúde, mas o álcool está em aumento, e principalmente entre os jovens e entre as mulheres. E o seu consumo é um fator de risco para doenças neurológicas, doenças mentais, doenças cardíacas, doenças hepáticas, pancreatite, cânceres, homicídios, acidentes, conflitos familiares, caminhos para outras drogas. Então, olha os malefícios de um único vício, né, o alcoolismo. Ele tem uma influência muito grande na saúde e qualidade de vida. Agora, aqui nós temos, da época que eu comecei a trabalhar com medicina preventiva, lá em 2006, há quase 20 anos, eu tirei de um Globo Repórter, dessa data ali, de 3 de março de 2006, essa reportagem intitulada Como as emoções afetam a nossa saúde. Então, nesse Globo Repórter, eles disseram o seguinte, aí deram a receita de quem passou dos 100 anos. Todos eles tinham criatividade, ou seja, não paravam de ter atividade física, otimismo, porque as emoções negativas, hostilidades, levam um grande risco de doenças cardíacas, e vontade de servir, ser solidário. E aqui entra o magnetismo, o magnetizador. Ele vai ter essa vontade de servir. E aqui essa vontade a gente sabe que ela é ampliada pelos benfeitores espirituais que nos vinculamos quando temos esse desejo de servir. Ele aumenta a nossa vontade, aumenta a nossa força fluídica, e a gente sai do comodismo e vamos ser solidários com a dor alheia, aplicando esse conhecimento que o magnetismo nos oferece. Aí, numa outra reportagem também, lá de 2007, na revista Veja, O Novo Segredo da Vida Longa, dizia essa reportagem, as pessoas de vida longa levam uma vida social ativa, relacionando-se com família, amigos e vizinhos, consomem poucas calorias, a alimentação é rica em frutas, verduras e legumes, mantêm-se fisicamente ativos, exercitando-se mesmo após os 80 anos. Têm fé, não fumam. Então, vejam, é muito semelhante. Tudo caminha para a mesma conclusão, né? E aí esse autor aí da Universidade de Chicago, Dr. Michel, ele disse 12 regras para frear o relógio biológico. Ou seja, o nosso relógio biológico ele veio preparado para os 115 anos. Só que, geralmente, a gente interrompe esse relógio biológico. E, segundo ele, para frear, ou seja,
para que ele possa chegar o mais próximo dos 115 anos, teriam 12 regras. A primeira delas, ele diz que são atitudes que rejuvenescem, seria, né, tomar vitaminas. Você pode ingeri-las através de frutas, legumes e verduras naturais, né, ou ingeri-las através de medicamentos ricos em vitaminas e minerais, quando falta na ingestão dos alimentos em si. Pare de fumar. Se você fuma, parar de fumar, rejuvenesce 8 anos. Manter a pressão normal, 25 anos. Redução do estresse, 30 anos. Manter a saúde bucal, 6,4 anos. Não pare, ou seja, seja ativo, 5 anos. Coma fibras, olha lá, arroz integral, trigo integral, frutas, legumes, verduras, 2,5 anos. Faça check-ups periódicos, 12 anos. Adote plano alimentar para toda a vida. Não adianta esse negócio, eu vou fazer uma dieta de 2 meses para perder 10 quilos. Isso não funciona, isso vira efeito sanfona. Você perde 10, depois nos próximos ganha 15. Então, segundo ele, temos que adotar um plano alimentar para toda a vida. Ria muito. Então, seja alegre, seja otimista em relação à vida. Não aposente o cérebro. Então, faça sempre algo novo para exercitar os neurônios. Então, o que podemos fazer para melhorar a qualidade e a quantidade de vida? Resumidamente, temos que amar, que é a primeira letra de algumas palavrinhas, que resume tudo isso que nós falamos até aqui. O A seria alimentar, alimentação saudável, equilibrada, em qualidade e quantidade. O M, malhar, ou seja, ser ativo fisicamente. O outro A, agir a serviço do bem, do seu próprio bem e do bem do semelhante, em qualquer atividade que você faça, ter interesse pelo próximo, ser solidário com o próximo. E o final, rezar, ou seja, se espiritualizar. Então, fazendo isso, nós temos grande probabilidade de melhorar a nossa qualidade de vida, a quantidade de vida, nossa saúde orgânica, emocional e espiritual. Para chegarmos ao final da vida e podemos dizer como esta frase que eu copiei de um livro de homeopatia, de uma médica homeopata que viveu na Inglaterra nos anos de 1900 e pouco, ela disse o seguinte: no fim da vida, não nos deveria ser perguntado quanto prazer tivemos nela, mas quanto de préstimos oferecemos. Não quanto sucesso, mas quanto sacrifício. Não quão felizes, mas quão úteis nós fomos. E assim encerramos hoje esta primeira parte da nossa exposição, deixando aí agora aberto os microfones de quem quiser fazer alguma intervenção, porque temos ainda alguns minutinhos para o nosso intervalo, e depois voltaremos com o nosso segundo tema desta manhã de hoje.